Vergonha alheia é como nos referimos ao sentimento de constrangimento ao presenciar um comportamento ou comentário realizado por outra pessoa. Geralmente isso acontece em meio a situações embaraçosas protagonizadas por terceiros, que raramente percebem o nível de tolice ou ignorância. E para melhor exemplificar, veremos um curto trecho capaz de despertar esse sentimento. Isto que está aqui é uma limpeza de ouvidos. Queres limpar os teus ouvidos? Então aprenda a fazer isto. Com um cordel, passas num ouvido, entra no outro, sai, puxas para a frente, puxas para trás, andas para cima, andas para baixo, pões o cordel aqui e puxas daqui. E assim sucessivamente. Isto chama-se limpeza de ouvidos. Para quem tiver problemas de ouvidos, então utiliza um cordão, ou um cordel, como lhe queiram chamar, passas de um ouvido para o outro e fazes até a dança do creu, começas assim a dançar, estás a ver? E tu sucessivamente vais pondo e tirando o cordão cá de dentro, cá para fora, para dentro, para fora, para dentro. Esticas assim. Portanto, tu notas perfeitamente os teus ouvidos a serem limpos e estica lá tempo. Eu faço isto uma vez por dia. O sujeito que está tentando fazer essa mágica, ou seja lá o que isso for, é Francisco Leitão, de 42 anos, melhor conhecido como Rei Gob. E esse é o trecho menos bizarro que veremos neste vídeo. Piora e muito. No início de 2010, um novo canal apareceu no YouTube, carregando o nome Nostradamus Portugal, uma referência ao francês Michel de Nostradame, que viveu entre 1503 e 1566. E eles tinham algo em comum. Ambos realizavam profecias. O dono desse canal era Francisco e ele publicou uma série de vídeos no mínimo estranhos. Entre eles, é possível perceber que Francisco foi completamente consumido pelo que ficou conhecido como Fenômeno 2012. Esse fenômeno compreende um conjunto de crenças escatológicas, segundo as quais eventos cataclísmicos ou transformadores aconteceriam no dia 21 de dezembro de 2012. Resumidamente, essa seria a data do fim do mundo. Esse assunto foi bastante abordado por Francisco em seu canal, e não foi o único acontecimento apocalíptico anunciado por ele. Francisco também falou sobre um grande terremoto que atingiria Portugal, em agosto de 2010. Muito bom dia, meu nome é Francisco Leitão, futuro Rei Gob, para a nova era, o novo mundo. A 22 de dezembro do ano 2012. O comentário que eu venho aqui deixar neste preciso momento é o seguinte. Hoje, dia 8 de fevereiro do ano 2010, faltam 6 meses até chegar ao dia 8 de agosto do ano 2010, dia em que está previsto, até mesmo já estudado pela ciência portuguesa, de que há um terremoto que vai acontecer em Portugal. Cerca de 76% da margem costeira será destruída. Nós não podemos permitir que 76% da margem costeira de Portugal, de norte a sul, seja destruído. O que é que será dos nossos pescadores, da população portuguesa? O que será da vida marítima? O que será de nós todos, que neste preciso momento estamos em Portugal? Ora, nós podemos nos juntar, lançar a nossa ira cá para fora, a nossa força, pedir aos portugueses que não entrem em pânico, que não entrem em caos, não entrem em stress. Vamos tentar chegar ao dia 8 de agosto e que não seja o fim do mundo, como já estão neste preciso momento a querer anunciar através de alguns canais de comunicação social. Nós vamos tentar lutar. Eu próprio vou lutar, eu próprio vou ajudar para que no dia 8 de agosto do ano 2010 não aconteça este terremoto que está previsto acontecer em Portugal. A velocidade na qual esse vídeo cai em uma espiral de fantasia é tão alarmante que se faz necessário dividi-lo em partes. Alegar que dispõe de poderes para impedir um terremoto é uma declaração no mínimo corajosa. Depositar na própria imagem um poder sobrenatural é um ponto importante da estratégia de manipulação, utilizada por pessoas como Francisco. Ele apresenta um risco imaginário, que seria o terremoto, para vender a solução, que seria ele próprio. Eu vou lutar para que esse terremoto não aconteça. Eu vou deitar a minha ira cá para fora. Eu vou deitar o meu poder cá para fora. E o terremoto não pode acontecer de forma alguma. Nós não nos encontramos preparados. Eu posso estar preparado para tal dimensão, para tal coisa, mas vocês não vão estar preparados.
Dizer que ele sobreviverá enquanto os outros não o transforma em alguém especial. E logo em seguida diz que não é necessário se preocupar porque ele irá ajudar. Essa é uma tentativa de se apresentar como alguém altruísta, disposto a salvar os outros através de sua bondade. E bondade não é uma das características de Francisco. O meu poder de energia pode não ser o suficiente para conseguir impedir que o Deus Rei Ficou faça um terremoto de tal dimensão para destruir cerca de 76% da faixa costeira. Portanto, vamos evitar. Eu peço à população para não entrar em pânico. Tudo pode acontecer, mas nós vamos impedir que o terremoto não aconteça a 8 de agosto do ano 2010. Já nos basta a 22 de dezembro do ano 2012 o mundo acabar, ir para a nova era, começar um novo mundo. Eu também não vou permitir que isso aconteça a 22 de dezembro do ano 2012. Eu vou impedir que o mundo acabe nesse dia também, como vou impedir que a 8 de agosto do ano 2010 aconteça um terremoto ao nível de Portugal inteiro. Eu peço à população para ter calma, em meu nome e em nome de toda a gente que vai lutar. Nós vamos pedir à população portuguesa para que mantenha a calma. Vamos manter a calma, meus amigos. Em poucos minutos, ele passa de impedir um terremoto para impedir o fim do mundo. Ainda que não deixe claro como faria isso. E segundo ele, quem causaria esse terremoto seria Lúcifer. Em certo momento, ele diz que será o rei do novo mundo, uma alegação já repetida por outros criminosos dessa natureza. É fácil olhar para vídeos como esse e sair deles acreditando que sejam inofensivos, diante de tantas promessas absurdas. Porém, quando destrinchados, eles revelam uma armadilha montada para pessoas menos esclarecidas e mais vulneráveis a provocações como essas. Pelo resto do vídeo, Francisco continua repetindo que o mundo chegará ao fim, mas que fará o que estiver ao seu alcance para salvar o planeta. Mas antes de continuar, é necessário entender melhor quem é esse homem que chama a si mesmo de rei. Francisco Leitão, por vezes chamado apenas de Chico, nasceu no dia 28 de outubro de 1968, em Carqueja, na Vila Lourinhã, em Portugal. Filho de José e Maria Idalina, ele cresceu em um pequeno vilarejo junto de seus 3 irmãos. A família vivia em uma moradia simples de um único andar, com um chão de terra batida. A propriedade pertenceu aos avós de Francisco, que deixaram aos filhos. José e Maria eram primos diretos e tinham uma diferença de 10 anos entre eles, com o homem sendo mais velho. Maria era quem cuidava dos filhos e da casa, enquanto seu marido trabalhava em uma bomba de gasolina. Francisco nasceu e construiu uma afinidade maior com a mãe. Quando criança, suas brincadeiras preferidas eram esconde-esconde, pular corda e amarelinha. Francisco foi descrito como uma criança feliz e carismática, tanto em casa como na escola. Ele não apresentou problemas de indisciplina e exibia um nível normal de habilidade social. O futuro do garoto parecia promissor, até chegar à 4ª série. Nessa época, seu pai sofreu um grave acidente. Ele foi atingido por um trator e precisou amputar uma das pernas. Esse evento provocou uma queda vertiginosa nas finanças da família. Todos os 4 filhos precisaram deixar a escola para trabalhar. Da mesma forma, a mãe de Francisco também precisou procurar um emprego. Por conta disso, o garoto estudou apenas até o 4º ano. Com os ensinamentos do pai, ele trabalhou no campo e em uma serralheria. Mesmo com limitações, o pai de Francisco abriu uma empresa de sucata e transformou o filho em seu braço direito. O garoto rapidamente aprendeu a profissão e ajudou a família a se reerguer. Francisco chegou à fase adulta e no processo passou por uma série de relacionamentos amorosos. Aos 20 anos de idade, ele conheceu uma mulher de nome Rosa Nunes. Eles namoraram durante 3 anos e se casaram em 1991. Rosa trabalhava em uma fábrica de peixe congelado e seu pai sempre foi contrário àquela união. Esse homem descrevia Francisco como alguém estranho, mas não foi capaz de impedir o casamento. Rosa se mudou para morar com Francisco ainda na casa dos pais. Entretanto, o casamento durou apenas 1 ano. Segundo Rogério, o pai de Rosa, Francisco explorava a mulher colocando-a para fazer todo tipo de serviço. Ele revelou que o casamento encontrou seu fim quando Rosa chegou em casa certo dia para encontrar o marido na cama com outro homem. Porém, existe uma outra versão para essa história. Segundo o próprio Francisco, isso nunca aconteceu.
Após o casamento do filho, a mãe de Francisco teria sido diagnosticada com câncer. E para piorar, sua irmã mais nova, Dina, também ficou doente nessa época. Ele precisou da ajuda de Rosa para cuidar da mãe, e foi então que os problemas começaram. O casal passou a discutir com frequência, até que Francisco teria expulsado Rosa de casa. Furiosa por ter sido abandonada pelo marido, essa mulher teria espalhado na região que o tinha encontrado na cama com outro homem. De qualquer forma, algum tempo depois, a mãe de Francisco faleceu. Seu pai se mudou, casou novamente e levou consigo a filha mais nova. Em 2004, ele também faleceu. José e Luiz, os outros irmãos de Francisco, brigaram pela propriedade, mas no fim deixaram o terreno para o irmão. A empresa de sucata de Francisco conseguiu atingir o sucesso e chegou a realizar transações com países vizinhos. Ele tinha dinheiro, um pedaço de terra e uma ideia. Foi então que Francisco decidiu alterar para sempre a aparência daquele local. Através de uma demorada e complexa construção, ele transformou a casa em um castelo, literalmente. Ele dizia que seus bisavós pertenceram à família real da Espanha, e por conta disso, ele também deveria receber o título à altura. Essa foi a explicação para a construção daquele pequeno castelo, e também para o título de rei que ele deu a si mesmo. Não existe, entretanto, nenhuma evidência que aponte para que sua família tivesse qualquer tipo de relação com a família real. E talvez esse tenha sido o início de seu mundo de fantasias. Com gnomos no lugar de gárgulas, Francisco se trancou em sua nova moradia. Aquela construção chamou a atenção e rapidamente ficou conhecida na região. Sem muitas atrações, os jovens daquele pequeno vilarejo começaram a investigar o castelo. Em uma das ocasiões, Francisco os recebeu. Ele contou aos adolescentes que não era um simples rei, mas o rei dos goblins, responsável por guardar o tesouro da terra. Francisco alegou que tinha poderes sobrenaturais, que realizava rituais de magia e conseguia se comunicar com espíritos. Alguns deles, inclusive, o possuíam de tempos em tempos. Ele nunca explicou por qual motivo um ser tão poderoso instalou câmeras de vigilância em seu castelo, mas de qualquer forma, aquelas histórias foram o bastante para atiçar a imaginação dos jovens. Aqueles adolescentes deixaram o castelo para desenhar Francisco como um mago ou feiticeiro. Em pouco tempo, a propriedade se transformou em um ponto de encontro para adolescentes. Francisco cedia comida, bebida e até novos aparelhos celulares em certas épocas do ano, o que atraiu ainda mais jovens para o castelo. Francisco se apresentava como um homem generoso que tinha como objetivo ajudar aqueles adolescentes na transição para a fase adulta. Mas hoje sabemos de suas reais intenções. Francisco não estava em busca de amigos, ele estava em busca de seguidores. Com comida e histórias fantasiosas, ele começou a montar o seu culto ou seita. Essa foi a forma de controle e manipulação utilizada pelo homem. Ele conseguiu convencer esses jovens a participarem de rituais de magia negra envolvendo o sacrifício de animais. Entre o grupo, existiam alguns jovens que não acreditavam que Francisco tinha poderes sobrenaturais. Esses eram levados ao cemitério à noite, para que pudessem presenciar os espíritos que conversavam com o rei dos goblins. Figuras sombrias que, na verdade, eram outros membros do culto fantasiados. Tudo aquilo era um teatro a fim de convencer os membros mais desconfiados de que Francisco realmente tinha poderes. Foda-se! Vês tu posto agora! ACG, my man! Então, olha cá, olha aí! Ai, Jesus! Miguel, olha aí! Olha aí, eu vou te achar da fera! Olha aí! Ao teu lado! Ao teu lado! Não, contigo, Fernando! Ai, segura Fernando! Não! Achei que eu vou ficar aqui. Achei que eu vou ficar aqui. Eu tô à procura da chave. Foda-se. Ai, caralho. Onde é que o bicho está onde? O coisa está onde? O quê? O quê? O quê? Meu coração. Barulho negativa.
Caralho, é uma canção! Toca eu então! Ah, Chico! Toca aqui! Então, quando eu olhei para aquilo, sabes onde é que ele estava? Sabes onde é que ele estava? Ele está de cima, ele acabou de olhar para mim. Caralho, mas eu não vi, pá! Porquê é que ele está mascarado? Olha para esta merda! Tu não viste aquilo ao teu lado? Não! Ele estava-te a segurar. Pois estava, olha como está o casaco! Olha para isto! Mas o que é que anda a Olha, eu disse ao teu lado. Eu não vi nada! Então, ó, eu olhei para lá, eu não vi nada. Eu digo assim, fiquei aqui de novo, motherfucker, e aquilo apareceu. Ó, Chico, eu tenho que parar, não sei. É como eu saio do cemitério. Era apenas quando o novo membro já estava totalmente tomado pelo controle de Francisco que ele aceitava compartilhar seus ensinamentos secretos. Ele explicava sobre energia negativa e positiva, dizendo que a primeira tinha capacidade de destruição e por isso precisava ser controlada. Mas não para por aí. Durante os ensinamentos, Francisco aterrorizava seus seguidores sobre os efeitos da energia negativa. Ele repete sua estratégia para exercer controle, apresentando um risco que não existe para em seguida vender a solução. Segundo ele mesmo, a solução para controlar a energia negativa seria uma injeção de energia positiva. E com injeção, Francisco quer dizer ejaculação. Para controlar a energia negativa, seria necessário ter relações íntimas com Francisco. Completamente fascinados pelo mago que precisava de câmeras de segurança, aqueles jovens não eram capazes de perceber os absurdos que se acumulavam diante deles. Os reais objetivos de Francisco eram entregues embalados em fantasias e misticismo. Essa fama de rei mago, que passava seus ensinamentos adiante, se espalhou pelo vilarejo. Esse foi o primeiro obstáculo encontrado por Francisco. Com poucas pessoas morando por perto, ele tinha um número limitado de membros. Foi então que ele conheceu a internet. Em janeiro de 2010, ele começou a publicar seus vídeos no YouTube com um único objetivo: aumentar o seu número de seguidores. Entre profecias e mágicas retiradas de um kit infantil, Francisco conseguiu alguma atenção em seu canal, sua maioria formada por curiosos e usuários atrás de entretenimento. Mas infelizmente existiram pessoas que o levaram a sério, mesmo quando ele próprio não o fazia. Com o surgimento do fenômeno de 2012, o assunto fim do mundo ganhou espaço na mídia. Francisco encontrou nesse assunto uma oportunidade para ganhar visibilidade e, consequentemente, seguidores. A internet lhe concedia alcance ilimitado e em poucos minutos seus devaneios e profecias já circulavam pelo YouTube. Ele vendia a si mesmo como salvador e o único capaz de impedir o fim do mundo. E talvez esse próximo vídeo seja o mais descolado da realidade de todos eles. Amigos e caros concidadãos ao nível do mundo inteiro, eu sou o Leitão, mestre Grob Sábio. Venho aqui dizer que estou preparado para o fim do mundo que se aproxima já no dia 21 de dezembro do ano 2012, para começar uma nova era no dia 22 de dezembro do ano 2012. Eu estou preparado, mas tu não estás preparado para a evolução que o mundo vai sofrer. Os meteoritos que vão cair sobre a Terra, os asteroides que vão cair sobre a Terra, as guerras que nós temos, as batalhas que foram enfrentadas, nós, todos, não se vamos sentir preparados, pelo menos alguns. Os que restarem, quando os novos governantes descerem dos céus e vierem à Terra proclamar, e eles quererem proclamar o que lhes pertence, eles ganharão. Nós temos que lançar a nossa ira cá para fora, a nossa força, e eu vou tentar lançar essa força cá para fora, porque no dia 21 de dezembro do ano 2012, eu não permito que o mundo acabe nesse dia. Eu não permito ainda que a nova era comece no dia 22 de dezembro do ano 2012. Eu peço a vocês atenção para que nessas datas lancem vossas energias. O nosso corpo é magnético. O livro Nostradamus, o livro mágico, tem as profecias, os maias, ao longo de milhões de anos, eles têm as profecias dos acontecimentos maus e bons que aconteceram ao nível do nosso mundo inteiro, ao nível do nosso planeta. Eu vou experimentar lançar a minha ira cá para fora, a minha energia
cá para fora e tentar provar a vocês que dentro do nosso corpo existe magnetismo. Por isso, eu não permito que o mundo acabe no dia 21 de dezembro do ano 2012. Do meu lado direito tenho aqui um amigo, o Daniel, que tem 16 anos. Ele não está pronto para enfrentar o fim do mundo no dia 21 de dezembro do ano 2012. Vai ter 19 anos na altura. O Nelson, que está aqui, na altura vai ter 30. E eu vou ter 44 anos. Eu estou preparado, mas eles não estão. Portanto, nem vocês estão preparados para a nova evolução do novo mundo. Eu peço a estes dois amigos que se levantem e que tentem com a tua mão esquerda, a tua esquerda, Nelson, não, neste caso é a tua direita. Peço perdão, peço que tu unas aqui um pouco mais. Eu vou tentar ir um pouco mais para o lado do Daniel. Ali o nosso operador de câmara, o Rui Ferreira, não está com atenção, está na brincadeira, está-se a rir, nós estamos a dar uma entrevista. Eu vou tentar fazer de forma e provar a vocês de que o mundo não pode acabar. Eu peço a estes dois irmãos que fechem os olhos, que concentrem suas energias. Ora, aqui vamos nós. Concentrar a energia, deitar o magnetismo cá para fora. O que está a acontecer? A energia que o meu corpo está a lançar junto com dois irmãos. Esta experiência pode pôr fim ao fim do mundo e o início à nova era. Eu estou preparado, mas vocês não estão. Por isso vos peço. Vamos unir as nossas forças e vamos tentar não acabar o mundo. Vamos deixar de ter guerra, fome, os meteoritos que vão cair na Terra, asteroides que vão cair na Terra, no dia 21 de dezembro do ano 2012, nós vamos ter que evitar. Nós próprios teremos que lançar cá para fora uma energia e essa energia ser dada a todos, distribuída. Nós, ao fazermos este movimento, criamos uma onda magnética. Uma energia será lançada e vai proteger os humanos que se encontram ao de cima da Terra. Por isso, irmãos, vamos acabar com a guerra, com a fome. Vamos partir para um mundo novo. Mas não permitam que no dia 21 de dezembro do ano 2012 o mundo acabe. É o que eu vos peço. Diferente de outros sujeitos, Francisco não alegava ouvir vozes. Ele não exibia comportamento que indicavam paranoia ou desconexão com a realidade. Ele entendia bem o que estava fazendo e o fazia com um propósito. Em alguns momentos... Energia! Cá para fora. Ele quase deixa o personagem. É uma sucessão tão bizarra de eventos que é difícil imaginar que alguém acreditaria em suas demonstrações de magia. Como esperado, algumas pessoas do vilarejo começaram a achar estranho que um homem de 40 anos tivesse contato tão frequente com jovens de 16, principalmente com esse grupo enfiado em sua casa durante parte do dia. E hoje sabemos o que acontecia lá dentro. Entre 2002 e 2009, Francisco foi alvo de 3 investigações policiais. As acusações eram de crimes sexuais envolvendo menores, mas por falta de provas ele não foi preso. O mundo real já olhava por cima dos muros de Francisco, que não seria capaz de sustentar a fantasia para sempre. E em 2010, ele foi novamente alvo de investigação policial. Em 2008, um garoto de 16 anos, conhecido apenas como Luiz,
ficou sabendo sobre um feiticeiro que morava em um castelo próximo dali. A curiosidade o levou até o local e Francisco ficou feliz em recebê-lo. Nessa ocasião, o garoto presenciou um dos truques de Francisco, no qual ele fazia com que flores se movessem sozinhas em um vaso. Suas mentiras encantaram o jovem, que se demonstrou fascinado pelos poderes falsos. Francisco enxergou no menino sua próxima vítima e disse ao garoto que ele estava sendo perseguido por uma suposta entidade chamada 88. Luiz foi levado ao cemitério à noite, onde outro membro do culto o esperava fantasiado. Desesperado, esse garoto correu na direção de Francisco, que rapidamente lhe apresentou o que chamava de salvação. Eles foram até o castelo e realizaram um ato íntimo. Em 2009, Joana Correia, de 16 anos, se mudou para uma área aproximadamente 30 km do castelo. Não fica claro como, mas em algum momento ela deu início a um relacionamento com Luiz. Ele apresentou a jovem a Francisco e a convidou para ir ao castelo. Joana foi apresentada aos truques do falso mago, porém não acreditou em nenhum deles. Ela frequentou o castelo levada pelo namorado, mas ao que tudo indica, se recusou a fazer parte do culto. Maria de Fátima Silva, a mãe de Joana, sabia sobre as investigações feitas pela polícia contra Francisco. Com medo de que a filha fosse a próxima vítima, ela tentou impedir que a garota fosse ao castelo, mas não teve sucesso. Joana sempre apresentou problemas de indisciplina, e essa proibição foi apenas outro motivo para brigas. Ela constantemente fugia de casa, retornando apenas 2 ou 3 dias depois. Aproximadamente às 19h30 do dia 3 de março de 2010, Joana informou a mãe que iria se encontrar com sua amiga Beatriz, mas diferente das outras vezes, ela nunca retornou. Maria ficou preocupada com o desaparecimento da filha e assistiu aquilo ficar ainda mais estranho. Ela recebeu mensagens que vinham do celular de Joana, onde diziam que a jovem tinha deixado Portugal e que não queria mais ser encontrada. Mensagens parecidas também foram enviadas para sua irmã, Kátia. Ambas tentaram contato com Joana via mensagens e ligações, mas não tiveram sucesso. Algum tempo depois, o aparelho foi desligado. 4 dias após o desaparecimento de Joana, Maria voltou a receber novas mensagens. Agora Joana dizia que estava na França e que tinha ido para lá com a ajuda de amigos do Porto. Ela repetiu que estava bem e pediu para não ser procurada. O aparelho foi novamente desligado e Maria desistiu de esperar. Preocupada, ela informou a polícia. Por conta do histórico de rebeldia de Joana e suas múltiplas fugas, a investigação foi arquivada na primeira vez. Maria precisou pedir auxílio a 3 órgãos públicos diferentes para conseguir a atenção necessária. Quando isso finalmente aconteceu, a polícia seguiu até a casa de Beatriz, a amiga que teria visto Joana pela última vez. Essa garota conversou com os agentes e disse que se encontrou com Joana aproximadamente às 13h30 em uma cafeteria, no dia de seu desaparecimento. Durante o período no qual ficaram juntas, Beatriz disse que o celular de Joana recebeu uma dezena de ligações, segundo a amiga, vindas do primo de seu namorado Luiz. Esse primo era na verdade Francisco. Beatriz diz que Joana a convidou para ir até o castelo naquela noite, para uma surpresa que fariam para Luiz. Beatriz, por sua vez, recusou o convite. O último contato feito entre as duas foi por volta das 22 horas, do dia 3 de março de 2010, onde Joana respondeu que estava a caminho do castelo. Francisco passou para o topo da lista de suspeitos e a investigação caminhou. A polícia precisava de mais evidências antes de invadir o castelo, e para não assustar o suspeito, eles se voltaram ao aparelho celular de Joana. Os agentes foram até a empresa responsável pela linha e solicitaram as informações para aquele número, mas por motivos não divulgados, isso não aconteceu. Desesperada, a mãe da garota desaparecida foi até essa empresa e implorou pelas informações. Diferente da polícia, ela conseguiu. Apesar de os dados telefônicos não terem sido obtidos via mandado, eles foram aceitos no processo. Através do relatório, a investigação descobriu que o cartão SIM, que pertencia a Joana, agora estava em outro aparelho, um celular que pertencia a alguém de nome Ivo Delgado. Isso causou certa confusão nos agentes, que já preparavam um caso contra Francisco. Porém, guiados pelo novo suspeito, eles seguiram até o último endereço disponível desse homem. A polícia bateu na porta da casa dos pais de Ivo e receberam uma notícia ainda pior. Esse homem estava desaparecido desde junho de 2008, há quase 2 anos. Ivo conheceu Francisco em 2001, quando tinha 16 anos de idade. Ele procurava por emprego na região e eventualmente chegou ao castelo. Francisco ofereceu uma vaga para o jovem, porém, a relação entre eles foi além da profissional.
Eles também se relacionavam de maneira íntima. Nessa mesma época, Francisco namorava uma mulher de nome Gina. Eles se conheceram na infância, perderam contato e se encontraram novamente. Poucos anos depois, Gina ficou grávida de Francisco e deu à luz a uma menina. Após a gravidez, essa mulher suspeitou de que Francisco e Ivo fossem mais do que colegas de trabalho. Gina confrontou o namorado, que admitiu ter tido relações com Ivo. Ele chegou a mostrar para a moça uma gravação íntima que teria feito dos dois. Segundo Gina, com a descoberta, o comportamento de Francisco nunca mais foi o mesmo. O homem carinhoso que ela conhecia se transformou em alguém agressivo e impaciente. Ele agora ameaçava Gina, dizendo que se ela contasse para alguém, ele a mataria junto com o bebê. Ela tentou fugir mais de uma vez, mas foi impedida pelo homem. Foi apenas quando a criança completou 6 meses que Gina conseguiu escapar. Com medo de ser sequestrada novamente, ela fugiu para a França com sua filha. Ivo permaneceu no castelo com Francisco e, aos 17 anos, decidiu trocar os pais pelo feiticeiro. Não fica claro se ele fazia parte do culto, mas de qualquer forma, ele morou no castelo até 25 de junho de 2008, quando também desapareceu. Segundo seus pais, as últimas notícias que tiveram do filho foi de que ele estaria sendo investigado por tráfico de drogas e roubo de carro, e para não ser preso, teria fugido para a Espanha. Notícia essa que foi entregue pessoalmente por Francisco. Assim como aconteceu com Joana, o celular de Ivo disparou mensagens para os familiares, dizendo que estava bem fora do país e que não queria ser encontrado. Algum tempo depois, Francisco foi novamente até a casa dos pais de Ivo. Ele disse que estava conversando secretamente com o rapaz e que poderia entregar as mensagens se assim quisessem. Para provar, Francisco apresentou uma série de fotos onde Ivo aparecia em diferentes lugares da Europa. Francisco também lhes entregou uma carta supostamente escrita por Ivo. Nesse texto, o jovem pedia para que os pais entregassem uma quantia em dinheiro todos os meses para Francisco, e passaria o valor para Ivo, ajudando em sua fuga. Um pedido bastante suspeito, principalmente porque nessa época a empresa de sucata de Francisco já tinha entrado em processo de falência. No início, os pais de Ivo entregaram a quantia mensal a Francisco, mas com o tempo, a irmã de Ivo achou aquilo estranho e convenceu os pais a interromperem os pagamentos. E agora, com Ivo desaparecido, Francisco voltou a ser o principal suspeito. Para a polícia, parecia muito estranho que mais de uma pessoa tivesse ido ao castelo e, de repente, fugido do país por motivos diferentes. Os agentes então se debruçaram sobre o caso na tentativa de conseguir conectar Francisco a mais pessoas desaparecidas. E eles conseguiram. No dia 30 de maio de 2008, Tânia Ramos, de 27 anos, e sua filha Karina, de 9, chegaram ao hospital em Portugal. Elas apresentavam diversos ferimentos pelo corpo, causados pelo marido de Tânia, Nuno. O casal estava em processo de divórcio e quando a mulher não apareceu para assinar os papéis, Nuno literalmente caçou a moça. Ao encontrá-la, ele agrediu tanto Tânia quanto Karina. Nuno desconfiava que sua mulher fosse infiel e certo dia chegou em casa mais cedo. Nessa ocasião, ele encontrou 2 homens em sua residência. Eles estavam apenas conversando e não haviam indícios de ato íntimo, mas mesmo assim, Nuno entrou com um pedido de divórcio. Os homens que lá estavam eram Francisco e Ivo. Tânia era amiga de infância de Francisco. Foi através dele que ela conheceu Ivo. Os dois se apaixonaram e algum tempo depois ela ficou grávida. Ao que tudo indica, Karina era filha de Nuno e Tânia estaria grávida novamente. Ela deixou o hospital no mesmo dia após as agressões, ao contrário de sua filha. Os ferimentos de Karina eram mais graves e ela precisou de mais tempo para se recuperar. Tânia visitou a garota com frequência até o dia 5 de junho. Nesse dia, Tânia desapareceu. Algum tempo depois, seus familiares receberam uma carta supostamente escrita pela moça. Ela pediu desculpas pelo que havia feito, disse que tinha saído do país e pediu para que cuidassem de sua filha. A mesma mensagem foi enviada do celular de Tânia para outros familiares. Em meio a um caso extremamente complexo, a polícia foi capaz de conectar Francisco a 3 pessoas desaparecidas. O padrão era o mesmo. A pessoa desaparecia e anunciava para familiares que tinha saído do país. Todas conectadas de alguma forma a Francisco. A investigação julgou que precisava de mais provas e começou a alcançar ex-membros do culto. Foi então que eles encontraram uma mulher que dizia ter sido a mais próxima de Francisco. E ela tinha uma informação importante a contar. Segundo essa jovem, ela tinha presenciado o assassinato de Ivo Delgado, em junho de 2008. Aos agentes, ela contou que após uma discussão entre os dois,
Francisco teria pego uma barra de ferro e golpeado Ivo na cabeça. Com um grave ferimento, ele foi ao chão e não se mexeu mais. Essa mulher então ajudou Francisco a mover o corpo para um veículo. O criminoso explicou que iriam ao hospital, mas tomou um caminho diferente. Eles seguiram para a área de Caldas e chegaram em uma pequena casa isolada. Essa mulher então foi obrigada a carregar o corpo para dentro. Ela deixou a entender que Francisco tinha a intenção de se forçar no corpo. Enojada, ela correu para fora e vomitou. Francisco prometeu que Ivo não ficaria ali por muito tempo e que em breve iriam até o hospital. Aquele, entretanto, parece ter sido o momento no qual essa mulher percebeu o que realmente estava acontecendo ali. Ela fugiu e nunca mais entrou em contato com Francisco. A polícia foi até o local indicado e vasculhou a residência, mas nenhum corpo foi encontrado. Vestígios de sangue ou restos humanos também não estavam lá. Mas ainda assim, eles escolheram acreditar na história da mulher. O Estado ofereceu um acordo para ela, dizendo que ela não seria acusada por nenhum crime, desde que concordasse a depor contra Francisco, e ela aceitou. Isso trazia uma nova etapa para a investigação. Se Ivo realmente estivesse morto, o mais provável era que as outras pessoas desaparecidas também estivessem, o que transformaria Francisco em um assassino em série. A teoria é de que Tânia tenha sido assassinada para que Francisco não precisasse dividir Ivo com a mulher, visto que se relacionavam. E quando questionou sobre o desaparecimento de Tânia, Ivo também teria sido vítima de Francisco. Joana teria falecido pelo mesmo motivo, uma vez que seu namorado Luiz também mantinha relações com o criminoso na época. Essa é a teoria da polícia, mas infelizmente os corpos nunca foram encontrados. Os agentes estavam finalmente prontos para realizar a prisão, e em julho de 2010 eles seguiram até o castelo. O local foi cercado e a equipe se posicionou em possíveis rotas de fuga. Escadas foram colocadas para facilitar o acesso pelo muro, enquanto os gnomos apenas assistiam a uma dezena de policiais correndo pelo local. Francisco foi localizado e preso. Ele não ofereceu resistência à prisão e foi encaminhado à delegacia. Ele foi acusado por 3 homicídios, mas declarou-se inocente. Foram necessários 2 anos até que ele fosse a julgamento. A história circulou pela mídia e ele ficou conhecido como Rei Gob, ou Rei dos Goblins. A perícia vasculhou o lugar, mas nada de suspeito foi encontrado. Infelizmente, os corpos não foram recuperados. E não encontrar as vítimas é talvez uma das piores coisas que possam acontecer durante a investigação. Mas de qualquer forma, o processo seguiu. Francisco Leitão foi julgado culpado por homicídio e sentenciado a 25 anos de regime fechado. Apenas para contexto, atualmente essa é a pena máxima em Portugal. Para casos excepcionais, a reclusão perpétua pode ser aplicada, o que não aconteceu desta vez. Mas esse não foi o final do caso. Para casos deste, é comum que a prisão do criminoso incentive vítimas antigas a procurarem a polícia. Essas pessoas se sentem mais seguras em fazer a acusação agora que o criminoso já está preso. E foi o que aconteceu com Francisco. Sua prisão trouxe à tona uma verdadeira avalanche de acusações. Em 2016, membros do culto foram até a polícia para denunciar o antigo líder. Juntos, eles somaram 542 acusações de estupro, chamado por Francisco de injeções de energia positiva. E mais uma vez, ele se declarou inocente. Das 542, apenas 8 acusações foram mantidas até o fim. Francisco foi julgado culpado e sentenciado a 17 anos de regime fechado, que devem ser cumpridos de maneira simultânea. O que significa que para Francisco nada muda, uma vez que sua pena inicial já é superior a esse período. Na prisão, ele tem apresentado bom comportamento e está elegível para liberdade condicional. Até a data de gravação deste vídeo, ele ainda permanece preso. Joana, Tânia e Ivo foram apenas 3 das inúmeras vítimas de Francisco. Infelizmente, eles cruzaram o caminho de um homem pervertido e desonesto que manipulou adolescentes via truques infantis e profecias que nunca se cumpriram. Utilizando a internet para espalhar vergonha alheia, ele apostou nos muros que o cercavam para esconder seus crimes. E mesmo com sua verdadeira face exposta, ele continuou lustrando uma coroa que nunca existiu. Hoje, aos 56 anos de idade, Francisco Leitão encontra-se encarcerado em um presídio de Portugal, enquanto cumpre sua pena. Ele deverá conquistar a liberdade em algum momento até o ano 2035.